Agora dá uma olhada nessa questão número 4 da prova de 2015, uma questão de genética que eu considero de nível difícil. Olha só, no heredograma a seguir, pode-se verificar a ocorrência de uma determinada síndrome genética. E eu não vou olhar para o heredograma, que eu quero primeiro saber o que ele vai me perguntar sobre ele. Primeiro ele fala: identifique os tipos de herança genética associados a essa síndrome em relação a dois fatores. Primeiro, padrão de herança. O que ele quer saber? Se é dominante ou se é recessivo. E depois, em relação ao sexo, quer dizer se é autossômica ou se é sexual. Em seguida, cite duas características apresentadas no heredograma que explicam esses tipos de herança genética. Então, ele quer duas características. Então, a questão está dividida em 4 coisas, meio ponto para cada uma. Bom, vamos lá no heredograma olhar e ver uma coisa. A primeira coisa é o seguinte: você já está vendo que não tem mulher afetada. E aí isso pode te levar a um erro. Que erro, Álvaro? Um erro de achar que isso, já que só tem homem, é uma herança restrita ao sexo. Impossível. Por quê? Porque o homem ele deveria passar esse gene, então, para os seus filhos homens, e que deveriam ser doentes. E eles não são. Então, não pode ser um caso de herança restrita ao sexo. Ou seja, se tivesse o gene no Y, o pai manda o Y para os seus filhos homens, né? E aí, então, eles deveriam ser doentes. E isso não aconteceu. Então, eu já estou excluindo a possibilidade de ser restrita ao sexo. Autossômica. Galera, só tem homem afetado. Se fosse uma característica autossômica, que não tem relação sexual, tipo cor do cabelo, né, o formato do nariz, da orelha, se você dobra a língua em U, não dobra a língua em U, que é polêmico hoje, tem umas modificações em cima disso daí, enfim, é autossômico, que é uma característica o quê? Uma característica que não depende do sexo. Então, eu preciso pensar no que está acontecendo então aqui, né? É uma característica possivelmente sexual. E agora, é dominante ou é recessiva? Primeira coisa, você está vendo que ela pula geração. Acontece na 1, acontece na 3. E não acontece na geração 2 e na 4. Isso é típico de característica recessiva, pular geração. Uma característica dominante, ela geralmente aparece em todas ou muitas gerações, para poder justificar. Por quê? Ó, eu tenho um gene dominante que precisa de uma cópia só. Basta ter um, toma, já é doente. Agora, o recessivo tem que ter 2, então é mais difícil eles se encontrarem. Então, eu consigo pular geração. Então, eu já sei que é uma característica sexual, porque só tem homens afetados. Então, eu já sei que é padrão de herança, padrão de dominância sexual. Então, já sei que é herança ligada ao sexo. Quando eu falo que é ligada ao sexo, eu já estou dizendo que está no X, que é o gene comum, que é o cromossomo comum a homens e mulheres. Agora, é dominante ou é recessiva? Já sabemos que é recessiva, mas eu vou provar para você. Olha só, se fosse dominante, vamos imaginar, X azão e Y. O que o pai manda para suas filhas? Ele manda o X azão, né? Ela manda X, já que é filha, é X que ele manda. Então, ela deveria ser doente, assim como essa daqui, ó, deveria ser doente e não são doentes. Então, já sei que não é uma herança, né, dominante. Logo, XAzinho Y. E essa mulher aqui é XAzão X, não sei, alguma coisa. Essa mulher aqui, ela é normal. Então, ela tem um XAzão que a mãe mandou, né? Ficou feio. Tá aqui o XAzão que a mãe mandou. E tem o Azinho, ó, que o pai mandou para ela obrigatoriamente. Mas como a doença é recessiva, não manifestou. Porém, o filho dela é XAzinho e Y. Logo, esse Azinho veio parar aqui, ó, a partir da sua mãe.
A mesma coisa aconteceu com a sua irmã, que é XAzão, XAzinho, que teve um filho com esse Azinho aqui, ó, que é afetado, então. Então, já sei, comprovando aqui, que o padrão de herança é ligado ao sexo recessivo. Então, agora ele quer duas características que justificam isso. Primeiro, só... Eu ia botar o símbolo de homens, mas não, vamos ser preguiçoso, não. Só homens são afetados. Isso é um. Outra, pula geração. Pula geração. Poderia colocar mais outra ainda, que é o quê? Homens afetados possuem filhas normais. Está aqui, normais. Né? Isso justifica o fato de ser uma herança recessiva, de novo, ligada ao sexo. Então, eu tenho aí, pessoal, características, né, que poderiam justificar o meu heredograma tranquilamente dessa maneira, sem problema nenhum. Então, tá aqui, ó. Então, eu tenho 3 possibilidades dessa, tá? Dentro, para você escolher dentre essas duas que a questão cobra de vocês. Então, ó, voltando. Primeira coisa que você vai fazer para identificar se é autossômico ou ligado ao sexo: contar o número de homens e mulheres afetados nesse heredograma. Se o número for parecido, autossômico, a menos que haja algo que diga o contrário, tá? Então, se tiver uma família ali que negue o autossômico, beleza. Se tem mais homens do que mulheres ou vice-versa, herança sexual. Aí, então, a menos que tenha alguma coisa que contradiga isso. Então, tem que analisar. Analisa, faz igual eu fiz. Você viu que eu testei com razão para você ver, né? Só que tem coisa que você vai começar a bater o olho e fazer, que é quando você começar a treinar a questão de genética. Toda vez que um homem for afetado e a sua filha não for, essa característica, se for ligada ao sexo, é recessiva. Porque senão, a filha obrigatoriamente deveria ser, ok? Então, essa é uma dica quente do VIPMed para vocês. Vem para o VIPMed.